What's up, guys? Welcome to Let's Rock Your English podcast. Yes, that's it. This is our very first podcast. And to get the ball rolling, we're going to talk about the difference between hear and listen. Stay tuned, because I'll be right back to rock your English. If you really want to boost your motivation and take your English to a whole new level, this is the podcast for you. Let's rock your English. Welcome back, guys. Primeiramente, muitíssimo obrigado por estar ouvindo o nosso podcast. Esse é o nosso podcast number 1. É isso mesmo, galera. O primeiríssimo episódio do nosso podcast. E para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, o meu nome é Anderson. Agora temos mais uma plataforma para continuarmos agitando o inglês de vocês. Temos o nosso canal no YouTube, onde vocês têm a possibilidade de ampliar o seu conhecimento em inglês relacionado à pronúncia, estrutura, maneira de pensar em inglês, ampliar o vocabulário, dentre outras coisas. Também estamos no Instagram, ajudando vocês a ampliarem o vocabulário ainda mais com phrasal verbs e expressões idiomáticas. E agora, é claro, o nosso podcast, para explorarmos ainda mais o mundo da língua inglesa. Então não se esqueçam de nos acompanhar em todas essas plataformas para que juntos possamos agitar o seu inglês, galera. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Esse assunto, na verdade, surgiu durante uma aula que estava tendo com meu aluno Camargo. Camargo, um grande abraço, meu amigo. Espero que você esteja ouvindo aqui o nosso podcast. Enfim, o Camargo estava confuso quanto ao uso dos verbos hear, H-E-A-R, e listen, L-I-S-T-E-N. Acredito que essa seja uma dúvida muito frequente de quem estuda inglês, pois ambas as palavras têm a mesma tradução em português, que é ouvir ou escutar. Em português, hoje em dia, usamos tanto ouvir ou escutar basicamente da mesma forma. Essas duas palavras na nossa língua são intercambiáveis. Vamos começar com hear. O passado do verbo hear, pessoal, é heard, H-E-A-R-D, e eu posso traduzi-lo como ouvir. Ele está ligado ao processo natural de nossa escuta, ou seja, todos os sons que vêm até nós que conseguimos identificar. Hear envolve a habilidade de conseguir ouvir sons. Este som pode ser um barulho, um ruído, uma conversa que você não esteja participando, a voz de alguém e por aí vai. Vou deixar tudo isso mais claro, pessoal, com alguns exemplos. Como vocês sabem, trabalho com aulas online e sempre que inicio uma aula com um aluno, geralmente eu pergunto para o aluno se ele está me ouvindo. A minha pergunta fica da seguinte forma: Can you hear me? De novo. Can you hear me? Que eu posso traduzir como você pode ou consegue me ouvir? Uso hear aqui porque quero me certificar que o som da minha voz está chegando até o computador do meu aluno e que ele pode ouvir a minha voz lá, no computador dele. Vamos a mais um exemplo. Did you hear that noise? Did you hear that noise? Lembrando que a palavra noise, N-O-I-S-E, significa barulho. Então a tradução dessa frase é: você ouviu esse barulho? Mais uma vez, did you hear that noise? Como vocês puderam perceber, em ambos os exemplos, o verbo hear está ligado à capacidade auditiva. Saibam também que sempre vamos estruturar uma frase com hear com a ideia de que algo chegou aos ouvidos de alguém da seguinte forma: sujeito mais o verbo hear e mais o algo ou alguém. Porém, o verbo hear também tem outras formas de ser utilizado em uma sentença e, consequentemente, pessoal, a sua ideia pode alterar um pouco. Vamos aprender algumas combinações comuns com o verbo hear e seus significados. Hear about something. Mais uma vez, hear about something. Lembrando que a palavra about, que é A, B, A de amor, B de bola, O de ovo, U de urubu e T de tatu, significa sobre. E something, S-O-M-E-T-H-I-N-G, significa algo. Então, nesse caso, hear about something, eu posso traduzir como ficar sabendo de algo. Vamos a um exemplo. I heard the news about the economy. I heard the news about the economy. Fiquei sabendo das notícias sobre a economia. Um outro exemplo. Did you hear about John's death? Did you hear about John's death? Lembrando que a palavra death,
D de dado, E de escola, A de amor, T de tatu e H de hora significa morte. Então a pergunta, Did you hear about John's death? Significa, você ficou sabendo da morte do John? Vamos a outra combinação agora. Eu vou ter o verbo hear, mais a preposição from e mais somebody. Hear from somebody, que seria ter notícias de alguém. Vamos ao exemplo. I haven't heard from Joshua for ages. I haven't heard from Joshua for ages. Que traduzindo seria, não tenho tido notícias do Joshua há anos. E a última combinação, hear of something or somebody. Aqui eu tenho então hear, mais a preposição of, que é O de ovo e F de faca. E se atentem à pronúncia correta, que é of. Of. Tem o som de V no final, tá? Eu não vou falar off, como muitas pessoas acabam pronunciando errado. Então, O e F, a pronúncia é of, que significa ouvir falar de algo ou alguém, com a ideia de ter conhecimento sobre a existência de algo ou alguém. Essa combinação é geralmente usada com o present perfect. Eu sei que o present perfect é uma estrutura bem complicada e muita gente nunca consegue entender. Mas eu prometo que eu vou fazer ou um vídeo ou um podcast falando sobre essa estrutura para deixar bem mais claro para vocês, beleza? Mas enfim, voltando aqui, então eu vou dar alguns exemplos com essa ideia de hear of something or somebody. Have you ever heard of paleo diet? Mais uma vez devagar. Have you ever heard of paleo diet? Que seria, você já ouviu falar da dieta paleo? Mais um exemplo. I've never heard of Bruno Mars. I've never heard of Bruno Mars. Que seria, eu nunca ouvi falar desse tal de Bruno Mars. Claro que isso é uma brincadeira, pessoal. Eu conheço ele sim, é um ótimo artista, diga-se de passagem. E só reforçando, pessoal, esses exemplos que eu estou dando aqui, todos eles podem ser baixados em PDF através do nosso site, beleza? www.letsrockyourenglish.com. Vão lá, cliquem na aba podcast e aí vocês vão baixar o PDF referente a esse primeiro episódio aqui, com esses exemplos que eu estou utilizando, tudo bem? Enfim, como vocês perceberam, no último exemplo eu traduzi hear of como ouvir desse tal. Simplesmente, pessoal, fiz uma adaptação para o português para que vocês consigam captar a ideia de como usar hear of. E antes de irmos para o verbo listen, vou ensinar um phrasal verb bem interessante com o verbo hear. O phrasal verb é hear somebody out. De novo, hear somebody out. A preposição out, O-U-T, né? O de ovo, U de urubu, T de tatu. Esse phrasal verb significa ouvir algo que alguém tem para dizer até o fim, ou seja, ouvir aquilo por completo. Vamos a um exemplo. Hear me out before you go. Hear me out before you go. Que eu poderia traduzir como ouça o que eu tenho a dizer antes de você ir. Ou seja, ouça tudo que eu tenho para dizer para você antes de você ir embora. Já o listen está ligado ao ouvir algo ou alguém com atenção. Está ligado a uma mensagem que é transmitida e você presta atenção consciente àquela mensagem. E quando usamos listen para dizer que estamos ouvindo algo ou alguém, sempre vamos estruturar a frase com o verbo listen acompanhado da preposição to. Vamos então ao exemplo. I listen to music every day. I listen to music every day. Eu ouço música todos os dias. Em outras palavras, uma frase estruturada com listen sempre será organizada da seguinte forma. Listen to mais algo ou alguém. Mais um exemplo. Listen to your heart. Ouça o seu coração. Se eu não me engano, aqui na verdade é o nome de uma música de uma banda da década de 90 chamada Roxette. Listen to your heart. Acho que é esse, tenho quase certeza que é o nome da música. Então, só para reforçar, pessoal, um erro muito comum que eu ouço que as pessoas cometem é usar o verbo listen e depois algo ou alguém sem a preposição to vindo após o verbo listen. Então, é comum eu ouvir os alunos às vezes dizendo I listen music every day. Tá errado, pessoal, porque eu não posso falar I listen music. O certo é I listen to music every day. Enfim, galera, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Espero ter ajudado vocês a entenderem ainda mais a diferença entre essas duas palavras, esses dois verbos. E todos os exemplos usados, como eu disse anteriormente,
podem ser baixados através do nosso site www.letsrockyourenglish.com, clicando na aba podcast. Lá vocês vão ver, claro, o episódio 1. Clicando nele, vocês vão ver o arquivo em PDF com esses exemplos que eu utilizei aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido muito esse podcast, porque eu amei fazer ele. E, claro, a minha ideia aqui, pessoal, é lançar um episódio por semana do nosso podcast. Tudo bem? E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Acompanhem também o nosso trabalho no Instagram e agora essa plataforma nova para vocês também continuarem arrasando no inglês. Have an amazing day. Peace.